José no Egito, Jacó habitava na terra de Canaã com seus filhos, mas entre todos, amava mais a José, o filho de Raquel, por ser filho da sua velhice. José era um jovem de 17 anos, íntegro e obediente, e trazia mais notícias de seus irmãos a seu pai. Por isso, os irmãos de José o invejavam, pois viam o amor especial que seu pai lhe dedicava. E Jacó, para demonstrar tal afeto, fez-lhe uma túnica talar de várias cores, símbolo de distinção. Certa noite, José teve um sonho e contou a seus irmãos: estávamos no campo atando feixes, e o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Seus irmãos, inflamados de inveja, disseram: porventura reinará sobre nós? E odiaram-no ainda mais por causa dos seus sonhos. Teve José outro sonho e contou também: eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Jacó o repreendeu: acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Mas guardou a palavra em seu coração. Certo dia Jacó enviou José ao encontro de seus irmãos que apacentavam o rebanho em Siquém. José foi em obediência, e após longa busca encontrou-os em Dotã. Quando o avistaram de longe, conspiraram contra ele para matá-lo. Disseram uns aos outros: eis aí vem o sonhador. Matemo-lo e lancemo-lo numa cisterna. Porém Rubem, o mais velho, interveio: não lhe tiremos a vida, mas lancemo-lo vivo na cisterna. Rubem pretendia livrá-lo, mas Tad. Lançaram-no, pois, numa cisterna vazia, e enquanto comiam, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que descia para o Egito. Então Judá disse: de que nos aproveita matar nosso irmão? Vendamo-lo aos ismaelitas. E os irmãos concordaram. José foi vendido por 20 moedas de prata. Os ismaelitas o levaram ao Egito. Tomaram a túnica de José, molharam-na no sangue de um cabrito e a enviaram a Jacó. Ao ver, Jacó rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e lamentou profundamente, recusando ser consolado. No Egito, os ismaelitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. O Senhor era com José, e ele prosperava em tudo o que fazia. Potifar percebeu que Deus era com ele e o pôs como mordomo de sua casa, confiando-lhe tudo. Entretanto, a mulher de Potifar lançou os olhos sobre José e tentou seduzi-lo, dizendo: deita-te comigo. José, temente a Deus, recusou. Meu senhor me confiou tudo, e nada me vedou senão a ti. Como, pois, faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Dia após dia ela insistia, mas ele resistia. Um dia, estando José só na casa, ela o agarrou pela túnica, e ele fugiu, deixando-a nas mãos dela. Ela então clamou e acusou-o falsamente de tentar violentá-la. Potifar, irado, lançou José na prisão. Mesmo na prisão, o Senhor era com ele, e o carcereiro o colocou como responsável pelos demais presos, pois tudo o que José fazia, Deus prosperava. Passado algum tempo, 2 oficiais do rei, o copeiro Mor e o padeiro Mor, foram presos. Cada um teve um sonho na mesma noite. José, ao vê-los tristes, perguntou: por que estão tristes? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José disse: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me os sonhos. O copeiro contou: sonhei que havia uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas. Eu as espremia no copo de Faraó e o dava em sua mão. José disse: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó te restituirá o teu cargo. O padeiro, esperançoso, contou o seu: em meu sonho, havia 3 cestos de pão sobre minha cabeça. No cesto de cima, havia todo tipo de comida, e as aves a comiam. José disse: os 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias, Faraó tirará tua cabeça de ti e te enforcará. 3 dias depois, no aniversário de Faraó, ele restaurou o copeiro ao cargo e enforcou o padeiro, conforme a interpretação. José pediu ao copeiro: lembra-te de mim quando estiveres bem. Fala de mim a Faraó, porém, o copeiro esqueceu-se dele. 2 anos depois, Faraó teve um sonho. 7 vacas gordas saíam do rio, seguidas por 7 vacas magras que devoravam as primeiras. Num segundo sonho, 7 espigas cheias e boas nasciam, mas eram devoradas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento oriental. Nenhum sábio soube interpretar. Então o copeiro lembrou-se de José e falou a Faraó. José foi tirado da prisão, barbeado e vestido, e levado à presença do rei. Faraó disse: ouvi dizer que podes interpretar sonhos. José respondeu: não está em mim, mas Deus dará a Faraó resposta favorável. José interpretou: as 7 vacas gordas e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as espigas queimadas são 7 anos de fome. Deus revelou a Faraó o que há de acontecer. Nomeia, pois, um homem sábio para armazenar grãos durante os anos de fartura, para suprir o povo na fome. Faraó disse:
Haveria outro homem, em quem haja o Espírito de Deus como este, e o constituiu governador do Egito, entregando-lhe seu anel, vestes de linho fino e um colar de ouro. José passou a governar a terra aos 30 anos. Durante os 7 anos de fartura, ele ajuntou grãos em abundância como a areia do mar. Quando vieram os anos de fome, havia pão no Egito, de todas as terras vinham a ele para comprar. Assim José, vendido como escravo, traído por seus irmãos, injustiçado e esquecido, foi exaltado por Deus para ser instrumento de salvação para muitos, conforme o propósito divino. Mas o faraó, tendo ouvido contar que José era sábio e dotado de espírito divino, mandou chamá-lo da prisão. Rapidamente o lavaram, trocaram-lhe as vestes e o trouxeram à presença do rei. E disse o faraó a José: ouvi dizer que sabes interpretar sonhos. José respondeu com humildade: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou os seus sonhos. Sonhei que estava junto ao rio e subiam dele 7 vacas gordas e formosas. Depois subiam outras 7 vacas magras e feias, e devoravam as primeiras, sem que se notasse que as tinham comido. Em outro sonho vi 7 espigas cheias e boas brotarem num só pé, e após elas surgiram 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento, que engoliam as primeiras. José ouviu atentamente e, movido pelo Espírito de Deus, revelou o significado. Os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de fartura sobre a terra do Egito. As 7 vacas magras e as espigas mirradas são 7 anos de fome, que seguirão os anos de abundância. Deus mostrou ao faraó o que está para acontecer e aconselhou José: escolha, pois, o faraó, um homem prudente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Recolha-se a 5ª parte da produção e armazene-se o trigo em cidades, como reserva para os anos de fome. Estas palavras agradaram ao faraó e a todos os seus oficiais. E disse o rei: poderíamos achar alguém como este, em quem há o Espírito de Deus. E virou-se para José: pois que Deus te revelou tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. E tirou o faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, vestiu-o com roupas de linho fino, colocou-lhe um colar de ouro ao pescoço e fê-lo andar em seu 2º carro real. Por onde passava, clamavam diante dele: ajoelhai. Assim foi constituído José governador sobre todo o Egito. O faraó deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e José tinha 30 anos quando entrou ao serviço do rei do Egito, durante os anos de fartura. José percorreu toda a terra, ajuntando alimento e enchendo os celeiros com abundância. Nos 7 anos seguintes veio a fome, conforme a palavra de Deus. E havia fome em todos os países, mas no Egito havia mantimento. O povo clamava ao faraó por pão, e ele dizia: ide a José, fazei tudo o que ele vos disser. E todas as nações vinham ao Egito para comprar trigo de José, pois a fome era extrema em toda a terra. E assim Deus, em sua sabedoria, exaltou a José, o filho rejeitado e vendido como salvador de muitos,